Deixar grande aqui para mim. Pronto. Então, nós vamos começar hoje a partir de duas cartas. Que era para ter separado, mas eu não separei. Eu separei, mas depois eu misturei de novo. Que é a sacerdotisa. Eu tenho até ela aqui do século XV. Século XV, de um dos baralhos. São 3 maços do século XV. Dos Visconti Sforza. É a papisa, ou sacerdotisa, e o eremita, ou o monge. Vou procurar aqui. Vou achar rapidinho. Eu acho rapidinho, o cara fica aqui meia hora procurando. São apenas 78 cartas. Só. Acho, não acho. Eu achar, cara. Rainha de bastões. Ah, não tô achando a outra não, eremita. Sol, a lua. Achei. Ah, estão aqui, eu deixei separado no finalzinho. Estão aqui as duas. Essas duas, ó. Tá vendo? Eu vou pôr pra cá. Minha câmera tá ruim por causa do programa. A do meu computador tá dando pau e aí eu tô usando a do celular, mas esse programa que eu uso do celular no computador, ele transmite a imagem ruim. Mas é o eremita e a sacerdotisa. A carta número 2 e a carta número 9. A sacerdotisa. Aí o cara olha assim, oxi, sacerdotisa. Aí depois tem assim, papisa. Nesse Dwight, a dedo do Dwight é a papisa. Eu acho que é a papisa. Que seria, parece muito como assim, um papa mulher. Papa mulher. Mas eu tava vendo o que era papisa, e aí o pessoal tava falando que eram as mulheres da época que tinham algum tipo de autoridade espiritual, algo como se fosse uma freira. No Arthur White, ele tá como eremita. O... Aqui, não, nos dois estão como eremita, o carinha. E provavelmente os dois estão como sacerdotisa. Ah, tá aqui. Os dois estão como sacerdotisa. Tá vendo? Aqui. Esse é o baralho moderno que foi inspirado nesse. Né? E esse aqui, que é de 1700, foi inspirado nesse daqui. Na verdade, esse é a segunda, se eu não me engano, o segundo deck. Ou o segundo é o primeiro. E tem o outro, que é esse aqui, ó. Que é da mesma época, de 1500. Foi para a mesma família. Eu acho que é essa aqui. Não, essa aqui é a estrela, que é a esperança. Esse aqui, eu acho que é a fé. Eu não tenho o desse baralho aqui, essa aqui. Mas é da mesma época, 1500. Enfim, aqui eu só dei uma ideia para você saber do que a gente está falando. Então a gente vai usar o termo solve et coagula. Solve et coagula. É dissolver para juntar de novo. É a ideia de você conhecer, para conhecer algo, você pega a coisa sólida, aí depois você desfaz a coisa para conhecer ela por dentro. Então você conhece mais ainda e aí você junta de novo. Tipo, sei lá, o cara fala um termo. Marxismo cultural. Aí o cara pensa assim, putz, marxismo cultural, nunca ouvi falar disso. O que é isso? Aí você vai e começa a pesquisar.
E aí, por exemplo, você vai ouvir muita coisa a princípio do marxismo cultural. Vai ter gente falando que é um fantasma. É um fantasma da direita conservadora. A esquerda vai falar isso. E aí você vai na direita conservadora e vai dizer assim, não, marxismo cultural é um tipo de movimento comunista, no sentido geral, porque é seguindo a linha de que o fim do socialismo é o comunismo. E o marxismo, eles seriam vertentes do que fez ou do que escreveu Marx, com base principal na ideia de mudança da sociedade atual por meio de revolução política. Aí, por exemplo, você tem essa definição, né, que eu acabei de dar. Mas aí você vai entrando mais um pouco no tema. Aí você pensa assim, revolução política. Aí você tem a revolução política por meio da cultura, tem a revolução política por meio das armas, né, por várias formas. Por exemplo, a cultura, a gente pensando na cultura como o sentido geral, desde a tradição até as artes, aí nós vamos ter infiltração nas universidades, que são os pilares da, da sociedade humana, tipo, faz parte dos pilares da universidade, é onde formam os futuros. Ele está dando retorno, tem como tirar o áudio? Tem. Estou me ouvindo, por favor. Aí quando tu quiser falar, tu. Pronto. Então, aí essa infiltração você pode ter por meio das universidades, por exemplo, e aí você já pega todas aquelas pessoas que estão saindo, sendo formadas e adentrando no mercado de trabalho. A própria forma mentes das pessoas contratarem, tipo, agora está mudando um pouco, eu estou observando, mas dificilmente, ou pelo menos a gente vai precisar de um tempo ainda, se isso acontecer, para quebrar a ideia de você precisar de um diploma para exercer determinadas funções. Tipo, por exemplo, muitas empresas elas querem contratar alguém para fazer algo que qualquer pessoa com ensino médio faz, com, sei lá, um domínio simples no computador. E aí a pessoa põe lá como requisito, cursando superior. Qual superior? Qualquer um. Então, tipo, não importa muito. É igual concurso público. Tem cargo que é só para quem tem ensino superior. Qual superior? Qualquer um. Aí quem fala disso é o padre Ivan Illich. Ivan Illich é o nome do personagem do Tolstói, A Morte de Ivan Illich. Mas esse padre, ele é até um padre de esquerda, e aí ele vai falar contra as escolas, porque ele diz que, na verdade, as escolas, elas acabam se tornando um meio, as universidades, os diplomas, né, as formações, um meio de facilitar o RH, porque você diz assim, eu tenho vaga para tal emprego. Você precisa, por exemplo, eu tenho vaga aqui para digitador, você precisa só saber digitar. Aí, digamos que recebam milhares de currículos. Aí, para você não ter milhares de currículos para avaliar, você fala assim: não, então agora para ser digitador, você precisa ter ensino superior e pós-graduação. Pronto, aí você já reduziu assim, de 1.000 você passou para 5 pessoas. As 1.000 poderiam fazer. Às vezes uma que nem tem diploma faria melhor do que a que tem, mas seria uma forma só de exclusão. Até o Olavo de Carvalho comenta, ele diz que o diploma ele não faz você ascender profissionalmente, mas a ausência dele pode te tirar oportunidades. Pronto. E aqui eu estou dando um exemplo de como você vai entrando no tema. Então, aquilo que você sabia apenas como marxismo cultural, você vai compreendendo cada vez mais, formando novos temas, pela dissolução